Olá, queridos alunos da terceira série do ensino médio, estamos aqui para mais uma videoaula de filosofia. O nosso tema de hoje é crítica à metafísica. O homem possui em sua natureza a incrível capacidade de ser um ser racional. Esse é o início do pensamento de Nietzsche. Usa a razão para diversos fins e propõe para si diversas dúvidas que não apresentam demonstrar conclusões concretas para as suas resoluções. E por mais incessante que seja essa procura, o homem questiona cada vez mais e encontra-se imerso em dúvidas com vários fatores que estão integrados de uma maneira ou de outra em suas vidas. Busca pela ciência, pela razão ou pelo sobrenatural alguma resposta, alguma resolução para as suas dúvidas e, enfim, conseguir algum conforto. Muitas são essas dúvidas, mas a que causa maior repercussão, desconforto e certo receio é sobre a existência de um Deus, um ser todo-poderoso, em imagem da total perfeição, onde sempre foi temida a procura da plena verdade de sua existência. Nós estamos aqui abordando o filósofo chamado Nietzsche. Ele afirmava um extemporâneo ao seu tempo, ou seja, um pensador fora do seu tempo. Ele é representante de uma nova mentalidade. Nietzsche combateu elementos da cultura que julgavam serem ídolos ou ilusões, como a metafísica, a religião e a moral tradicional. Ele condenava a metafísica por promover a crença em uma realidade para além daquela que se percebe, e por justificar a moral em virtude da busca da verdade, pois ele julgava crer na existência dessa era um equívoco. É isso, ele julgava que crer na existência de uma verdade absoluta era um equívoco. Para ele, a vida humana não se dissocia da vida natural, o que requer o abandono da ideia iniciada por Sócrates, de que o ser humano, por ser racional, diferencia-se completamente dos demais animais da natureza. Para Nietzsche, esse modo de encarar a vida é negador da própria vida, pois retira do ser humano a sua força, que reside justamente nos impulsos e nas paixões naturais. Então, para Nietzsche, a tragicidade e o movimento eram aspectos necessários da vida e não deviam ser negados por meio de fugas, como as crenças metafísicas. Essa crítica teve grande influência sobre os pensamentos de diferentes filósofos contemporâneos. Para Nietzsche, a filosofia representada por Sócrates, a qual ele chamava de o homem de uma visão só, que instaura o predomínio da razão, da racionalidade argumentativa, da lógica e do conhecimento científico e do espírito apolíneo, derivado de Apolo, deus da ordem e do equilíbrio. Assim, perde-se a proximidade da natureza e de suas forças vitais, da alegria, do excesso e do espírito dionisíaco, derivado de Dionísio, o deus do vinho e das festas. Então, a história da filosofia é, portanto, a história do triunfo da razão contra a afirmação da vida. É assim que pensava Nietzsche. A história da filosofia é uma história do triunfo da razão contra a afirmação da vida. Então, para ele, seria preciso, assim, resgatar o elemento dionisíaco da vida. Nietzsche também discordava de Platão e de outros filósofos que acreditavam na possibilidade do acesso humano, por meio da razão e da moral, à verdadeira realidade.
Segundo ele, o mundo das ideias, onde tudo seria perfeito e imutável, não passava de ilusão e fuga da vida. Ele discordava também de Kant quanto à existência de uma realidade em si, mesmo que inatingível, e quanto à possibilidade de alcançar uma moral absoluta. E ele combatia veementemente ainda a crença dos cristãos em outra vida além desta. Para ele, tudo isso que abordamos agora também não passava de ilusão e fuga da vida. Por quê? Porque Nietzsche defendia a fidelidade humana à terra, ou seja, a vida como ela se apresentava, sem recorrer ao consolo de um mundo metafísico. Por isso, questionou a existência da verdade e propôs a inversão dos valores fundamentados na moral cristã, porque ele acreditava que eles resultavam em atitudes contrárias à vida. Essas verdades e esses valores, para Nietzsche, eles resultavam em atitudes contrárias à vida. Assim, o filósofo alemão derrubava os 3 pilares da cultura ocidental. Para ele, os principais temas abordados por todos os filósofos, até o século XIX, como, por exemplo, Deus, ser, razão, sentido, verdade, ciência, produção, beleza, ordem, justiça, Estado, revolução, família, lógica, todos esses termos seriam construções, valores morais ocidentais que domesticavam o homem e anulavam a sua criatividade. Os valores do mundo estão, portanto, baseados em nada. A cultura que não supera isso é uma cultura nihilista, como dizia Nietzsche. Nihilismo é a inversão dos valores vitais pelo cristianismo, que transforma em afirmação de poder e sofrimento e a lassidão de uma vida diminuída. O nihilismo, assim, é a doença dos tempos modernos, a vida depreciando a vida. Paradoxalmente, nihilismo também é a denúncia desses valores. Em um livro escrito por Nietzsche, que se chama Crepúsculo dos Ídolos, ele declara guerra a esses falsos deuses que criamos, o Estado, as instituições, as ilusões da filosofia, a verdade. Porque, de acordo com ele, a vontade de potência que corresponde ao mais forte de todos os instintos, capaz de impulsionar a sobrevivência, era abafada pelas filosofias metafísicas. Por isso, ele almejou uma nova moral, capaz de levar o ser humano a uma condição superior, de além do homem. Um ser nobre, capaz de dizer sim à vida, mesmo nos aspectos mais trágicos e dolorosos. Ele nomeou essa alegre aceitação da vida como fati, do latim amor ao destino. Bem, esta é exatamente aquilo que nós vimos sobre Nietzsche, que está na concepção ética de Nietzsche, que vimos aqui, corresponde à crítica à metafísica.